Amém, querido? Salmo 78, vamos lá. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos nossos filhos, não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que faz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em ordem a sua esperança, então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Amém? Guardariam os seus mandamentos. Vamos ler outro texto, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. E o versículo 9 diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Vamos ler ainda outro texto. Vira a página, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim, versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Capítulo 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? Você já viu como Deus diz as coisas para você e diz: não vai parar em você. Você vai falar para os seus filhos. Você vai falar para os seus filhos, vai ensinar os filhos dos teus filhos, os teus netos. É tão importante você dar continuidade. Amém, querido? Tome o seu lugar, por favor, fique atento. Louvado seja Deus. Eu e o Reuel estamos só no osso, né? A gente estava em Araçatuba na quinta e na sexta de manhã, e na sexta noite, sábado de manhã e de noite, em São José do Rio Preto. E foi mais do que pregações, foi intenso. Foi um romper assim sobrenatural. Deus rasgando os céus do interior de São Paulo. Foi muito maravilhoso o que Deus está fazendo, irmãos. Não tem explicação para o que Deus está fazendo. Amém? Deixa eu só contar isso um pouquinho para você. A gente tem andado na nação e tem visto uma coisa: focos de avivamento em todos os lugares. Eu não estou falando de animação, eu estou falando de avivamento. Pessoas desesperadas por Deus. Irmão, só um avivamento pode trazer reforma e conserto a essa nação. E eu vejo que é por isso que o Senhor está fazendo isso. Nós temos andado no Brasil e a gente tem visto focos de avivamento. Não tem mais monopólio com igreja nenhuma. Não tem mais monopólio, ninguém mais pode bater no peito e dizer: aqui é a cidade do avivamento, aqui é a terra do avivamento. Não.
O Senhor está levantando pessoas em todos os ambientes. Amém? Ontem em São José do Rio Preto foi sobrenatural. Nós alugamos um clube lá, alugamos o som, alugamos o clube e fizemos um evento lá para toda a cidade. Várias igrejas, vários ministérios reunidos, vários pastores de várias cidades. Foi sobrenatural o que Deus fez. Nós pregamos assim no culto da manhã. Nós falamos assim uns 40 minutos, depois não deu mais para falar. Veio uma unção e tomou aquele ambiente. E os pastores começaram a sair do lugar, vir para frente, chorando, alguns gritando, outros pulando. É um misto de sentimento, né? E Deus tem feito isso. Amanhã de manhã, eu, pastor Lapa e uma equipe, estamos indo em São Paulo. Nós vamos levar uma palavra dentro da Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, para os deputados estaduais, para o governador do estado de São Paulo, e vamos com pelo menos 1000 pastores vão estar lá. Fomos convidados para dar uma palavra lá. Deus tem feito, irmãos. Estamos indo com muita humildade no nosso coração. Não vamos lá falar mal da nossa nação. Estamos indo lá falar que Deus é bom. Amém? Um Zé Mané que nem nós aqui do Vassourão. Amém? Estamos indo lá falar do amor de Deus e falar a eles: olha, o avivamento, ou melhor, a cura da nação, a restauração da nação não vem da esquerda, não vem da direita, não vem do centro, ela vem de cima. Aleluia, amém? Vamos falar sobre o Salmo 128. Bendito é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será, e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, desde agora e para sempre. Importa ele aonde estiver, seja ele um atleta, seja ele um político, seja ele um doutor, seja ele um comerciante, seja ele um industrial, seja ele um caminhoneiro, seja ele um pedreiro. Se ele teme ao Senhor, ele pode remir o ambiente que ele está inserido, em nome de Jesus. É isso que cremos, e é sobre isso que vamos falar. Aleluia. Ore por nós, irmãos. Ore amanhã, se você lembrar, 10 horas da manhã, nós vamos sair muito cedo. Nós íamos de carro hoje à noite. Vai estar indo uma equipe daqui hoje à noite, de carro. O pastor Ulisses está indo com uma equipe hoje de noite. E eu e o pastor Lapa vamos amanhã. Um irmão veio nos buscar com o avião dele, e nós estamos embarcando amanhã de manhã. Eu lá para o Reuel vai. Nós vamos dar uma chapadinha lá também. Não vamos dar um cheirinho, claro. Vamos atrair a presença. Vamos cantar lá. A alegria está no... Claro que nós vamos. Aleluia. E nós estamos indo lá para isso. Amém, irmãos? Ore por nós. Ore por nós. Temos um encargo do Senhor para fazer isso. Amém? Quando eu li Salmo 78 hoje à tarde, eu estava pensando nisso. O que eu falei para vocês, vocês não podem parar em vocês. Quando eu vi essas crianças hoje aqui falando, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu nunca gostei do Dia dos Pais, porque meu pai foi embora de casa, eu era menino, eu tinha 13 anos de idade. Então o Dia dos Pais, Natal, essas festas assim, eu estava sempre doido em algum canto. Não sei, eu acho que eu já me drogava para esquecer esses dias. E na mocidade e depois na juventude, já como homem, eu nunca gostei muito do meu pai, né? Na realidade, quando eu não conhecia Jesus, eu e meu pai já brigamos assim, já puxei faca para ele, assim. Na realidade eu o queria morto, pelo que ele produziu na nossa casa. E depois então eu aceitei Jesus. Então eu achei, agora eu preciso perdoar meu pai. E eu fui na casa dele e falei para ele, e disse: olha, eu perdoo você, me abraça aqui, me beija, te amo. Mas eu confesso para você que agora tinha mudado o meu projeto, já não era mais matá-lo, mas era pregar no seu velório, como pastor, né? Porque agora eu sou crente, então, né? Matar seria muito agressivo, mas pregar no velório seria uma benção. Não é? Que eu ia dizer: não, esse homem aqui, não faz que nem ele fez, não.
Estava tudo, eu já tinha até o tema da mensagem. Aleluia. Mas no ano de 2001, num retiro de casais aqui do Ministério Mervan. Você já era crente, Luiz? Não, eu era pastor. Eu tive um encontro com a paternidade de Deus. Eu fui livre, irmãos. Eu confesso para você que eu fui livre. Naquela tarde, ali no Hotel Marambaia, em Cabeçudas, ali tinha uns 80, 90 casais aqui da igreja. E o casal que veio ministrar disse: Luiz, a gente pode orar com você? Eu digo: pode. E entramos no quarto para orar. E ele disse: nós queríamos que você orasse pela sua família. Eu comecei a orar pela minha mãe, orar pelos meus irmãos, orar pelos filhos, orar por tudo. Mas pelo meu pai eu não orei. Aí aquele pastor olhou para mim e disse: você não quer orar pelo seu pai? Eu percebi que você não orou pelo seu pai. Eu disse: não, mas meu pai está legal. Porque essa foi a escolha dele. Então, para mim, estava tudo bem com ele. Porque essa foi a escolha que ele fez. Ele escolheu viver isso. Só que nós esquecemos que as nossas escolhas, elas afetam para sempre a nossa geração. E por isso, irmãos, nós temos que estar conectados com Deus para restaurar as nossas gerações. E quando eu comecei a orar pelo meu pai, naquela tarde de um sábado, não, uma sexta-feira à tarde, de um retiro de casais, aquele dia eu pude entender Deus como pai. Aquele dia nasceu realmente o Ministério Mervan de paternidade. Nasceu as revelações de paternidade. Porque eu fui liberto, eu estava preso a um sentimento, a uma decepção. E sabe que quando você é criado sem pai, você tem dificuldade de ver Deus como pai. E você está sempre tentando impressionar Deus pelo serviço ou pela sua espiritualidade. Você está sempre tentando impressionar a Deus com as suas conquistas. E eu confesso que dali por diante Deus começou a mexer na minha vida. E hoje eu tive o privilégio de poder ligar para o meu pai, dizer: pai, dizer para você que eu amo você, você é uma bênção, né? Eu ainda quero pregar no velório dele, mas não mais do jeito que eu queria. Até porque o ciclo correto é os filhos enterrando seus pais, não os pais enterrando seus filhos. O ciclo correto é esse. Irmãos, e pensando nisso, hoje à tarde, veio esse texto no meu coração, Salmo 78. Nós não vamos encobrir o que nós recebemos. E diz assim: ele estabeleceu um testemunho a Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou os nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança. Sabe o que esse texto está dizendo? Ensine seus filhos a amar a Deus. Além de Deuteronômio 4:9, a Bíblia está dizendo a mesma coisa: ensine seus filhos a amar a Deus. Às vezes a gente ensina tantas coisas para os nossos filhos. Ensinamos eles a fazerem negócio, ensinamos a andar de bicicleta, ensinamos a brigar, ensinamos a discutir, ensinamos a ser fortes no caráter. O que nós precisamos ensinar de verdade é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Lá em Deuteronômio, onde a gente leu, no capítulo 6, versículo 4, ele diz: olha, o Senhor é o único Deus. Ouve, o Senhor é o único Deus. Ele diz: então ame-o de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e inculca isso nos teus filhos. Ele está dizendo o seguinte: ensina teus filhos a amarem a Deus. Quando eu vi aquelas crianças sentadas naquela poltrona e falando dos seus pais, é exatamente isso que eles pensam dos pais. Hoje eu queria falar o coração dos homens. O recado para nós do Senhor, irmãos, é: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não está pedindo para você ser perfeito antes de andar na presença dEle, porque o único lugar que você pode ser perfeito é na presença de Deus, porque é a presença de Deus que torna a imperfeição perfeita.
Na presença de Deus, o ruim fica bom. Na presença de Deus, o triste fica alegre. Na presença de Deus, aquele sem destino, ele além de ter destino, ele começa a dar destino aos seus filhos. Eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei os percalços que você viveu na sua vida. Talvez alguns de vocês já não tenham mais nem a primeira família. Mas eu não vim aqui para condenar você, eu vim aqui para dizer: ame ao Senhor, e o Senhor vai conduzir a sua vida. Ame ao Senhor, ensine os seus filhos. Hoje, o nosso pai aparece aqui uma vez por mês. Ele vem uma vez por mês aqui na igreja, no café de pastores. Ele vem, e é tão interessante porque hoje eu já tenho 6 netas, e certamente ele não sabe o nome de todas. Esses dias o filho do Júnior falou para ele assim, o Júnior falou para ele: dá um abraço no teu avô aqui, rapaz. Ele disse: se ele é meu avô, então diz como é meu nome. O menino esperto. E eu sei que ele deve sofrer com isso, porque foi a sua escolha. Isso não diminuiu o nosso amor por ele, porque hoje nós conhecemos Jesus, e Jesus nos ensinou a amar. E tem um texto na Bíblia que diz que se os pais não convertem o coração dos filhos, Deus vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Esses dias o nosso pai ligou para o Ulisses. O Ulisses é o mais carinhoso de nós três, é o pegajoso, né? O pastor chorão. Ele ligou para o Ulisses para pedir conselho. Ele disse: eu precisava conversar com vocês, assim, reunir vocês para me pedir uns conselhos. Estou precisando de ajuda, de conselhos. Então você vê que o ciclo mudou. Você vê que Deus nunca perde a viagem. Ontem eu estava em São José do Rio Preto e um casal me procurou no começo da reunião, que queria conversar comigo. E aí era muito corrido, porque a gente prega de manhã, descansa um pouco à tarde para poder falar à noite de novo, a voz não aguenta, é muito intenso. Mas eu levei aquele casal, eu disse: olha, eu estou hospedado na casa do pastor Medina, você quer ir almoçar com a gente? A casa nem era minha, eu convidei o cara para almoçar, né? E aí levei eles junto, ele e a esposa. E chegando lá, nós fomos numa salinha para conversar, e Deus começou a me dar o coração deles. E eu descobri uma coisa: eles não se davam com os pais. E eu disse para aquela mulher, eu disse: você tem um problema com o seu pai? Ela começou a chorar e disse: eu tenho. Como você sabe? Eu disse: porque tudo que você está me contando são só manifestações de uma pessoa que não recebeu afeto de pai. Como é que você sabe? Eu disse: porque eu vivi isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus faz a gente viver algumas coisas para a gente poder ser remédio para os outros. Amém? Você não é um doente carregando uma decepção, carregando uma carência. Amém? Você se tornou o antídoto para salvar muitas famílias. Amém? Porque você agora tem o Espírito de Deus. Você não é um doente que vai ficar lambendo ferida todos os dias. Todos os dias, irmãos, todas as semanas nós estamos diante de milhares de pessoas chorando, rindo, pessoas jogadas ao chão porque ouviram a palavra do Evangelho. Eu não tenho tempo para ficar lambendo as minhas feridas, porque eu entendi que a sua pior guerra se torna sempre o seu maior ministério. Amém? Talvez você esteja aqui hoje e você não teve um bom relacionamento com o seu pai. Talvez você é órfão de pai vivo. Talvez às vezes até por causa da religião. No caso da pessoa que eu conversei ontem, os pais cortaram o relacionamento por causa da religião, rapaz. Porque a menina saiu da igreja, cortou o cabelo. Então os pais não quiseram mais. Você vê que até a igreja pode atrapalhar no relacionamento. E eu conversei com aquele casal ontem e disse: olha, amanhã é dia dos pais, compre um presente bonito, vai lá visitar seu pai. Pastor, mas ele não recebe. Eu disse: abraça, beija. Irmão, ninguém pode reagir na primeira vez, na segunda, mas insiste. Amém? Insiste. Tem muita gente que depois que veio para a igreja cortou relacionamento com a sua família, porque é filho de um pai que bebe, é filho de um pai que agride a mãe, é filho de um pai que não tem compromisso com a sua casa.
E aí você agora virou para crente, então você diz, sabe de uma coisa? A minha família é lá, a família da igreja, a família de Deus. Não, vai lá. Você é só o ponto de contato. Amém? Você é o ponto de contato para salvar a sua casa. Amém? Pastor, mas é meus pais que me... Seja pai agora. Amém? Exerça a paternidade. Quer saber de que eu penso? Ontem nós tivemos uma situação aqui na igreja. Parece que o pastor Israel teve seu filho, onde seu filho foi atacado, uma enfermidade. Ele foi de madrugada levar o filho no hospital. E eu tinha chegado do culto. E sempre que eu chego da reunião, eu vou dar uma olhada, para ver como é que está a casa, a família. Afinal de contas, nós vamos em muitos lugares, mas as nossas coisas estão aqui. A família está aqui, está todo mundo aqui. E aí eu vi ali no seu WhatsApp que tinha uma situação, olha, eu estou no hospital com meu filho e tal, ora aí todo mundo e tal. Eu disse amém. E depois no mesmo WhatsApp dizia, não, já está em casa. O que era? Nada, não tinha nada. Um ataque. E na hora veio uma palavra no meu coração. Sempre que Deus pede Isaac, na realidade Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Sempre que Deus toca no filho, na realidade Deus não quer o filho, Ele quer o pai. Amém? Na realidade Deus não, quando pediu Isaac, Deus não queria Isaac, porque Isaac já era de Deus. Como assim? Os filhos são herança do Senhor. Deus sempre que pede um filho, Ele quer o pai. Amém? Por quê? Porque o pai, ele é geracional. Quando o Senhor vai ungir Davi, Ele não manda Samuel na casa de Davi. Ele não diz, Samuel vai lá na casa de Davi e unge ele rei para mim. Não, Ele diz, vai na casa de Jessé. Ou seja, vai na casa do pai. É o pai sempre que atrai a unção para a sua casa. Mas, irmãos, um homem reposicionado na sua casa, como pai, como marido, ele vai ser sacerdote na sua casa. As guerras sempre vão passar por ele. Um homem ajustado na sua casa, um homem que tem o coração de Deus na sua casa, é um homem que vai dar destino. É exatamente o Salmo 128 que nós lemos. Bendito é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será, e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como? Uma videira frutífera aos lados da sua casa. A videira produz uva, a uva é para fazer vinho. Vinho na Bíblia representa alegria. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a mulher de um homem de Deus, de um homem alinhado com o coração de Deus, é a mulher alegre. Essa é boa oportunidade para você beliscar a sua esposa e dizer, sorria meu amor. Aleluia. Sorria meu amor. A mulher de um homem de Deus, um homem que está com o coração alinhado com Deus, é uma mulher alegre. É uma mulher feliz. Pode ter momentos de crise, porque todo lar tem crise. Eu não acredito naquele casamento que diz, a gente nunca brigou. Aí quando vai brigar não sabe. Não aprendeu a brigar. Ou às vezes está 30 anos brigando e não aprendeu a brigar ainda. Tem que aprender, irmão, a brigar, a discutir. Então o homem de Deus, a sua esposa é alegre. Seus filhos são como? Seus filhos são como plantas de oliveira à roda da sua mesa. A oliveira produz o quê? A oliva. A oliva na Bíblia é para ungir, para fazer o azeite, que serve para iluminar, para fazer o alimento, para ungir, para separar. Quando diz que o homem que teme ao Senhor, seus filhos serão como plantas de oliveira, está dizendo o seguinte: o homem que teme ao Senhor, seus filhos serão ungidos, iluminados, abençoados ao redor da sua mesa, ou seja, comunhão. É uma casa de comunhão, porque a Bíblia é pai e filho trabalhando juntos, amém? A Bíblia não é um filho que veio e dividiu a igreja do pai, não. A Bíblia é um filho que veio continuar o trabalho do pai. E ele disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. A Bíblia é isso, amém, irmãos? Aleluia. Um pai em casa é ele que dá diretiva, é ele que apaga o incêndio, amém? Um pai em casa, ele ensina sobre Jesus. Ele diz sempre que o melhor de Deus não está por vir. A gente está sempre esperando algo, né?
Parece que a gente está sempre esperando algo. Vai na igreja, vamos lá, porque eu queria que Deus falasse comigo. Deus está falando com você há tantos anos. Deus fala com você todo dia. A gente está sempre esperando uma promessa. Irmãos, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus, já está aqui, Emanuel. É o Deus presente, é o Deus conosco. Amém, irmãos? Aleluia! Você precisa ter uma revelação disso, que o melhor de Deus já está presente. Isso é uma realidade, não é uma promessa. Alinhe a sua vida com aquilo que Ele já fez. Ensine os seus filhos quem Ele é. Deixe claro na sua casa. Então você entenderá Ele melhor. Quando você vê Ele presente. Quando você não o trata na terceira pessoa. Quando você trata Deus presente. A gente às vezes está num culto como se Ele não estivesse ali. A gente tem que esperar mais uma música, mais uma pregação, como se Deus não estivesse ali. Estamos sempre esperando algo que nós já temos. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele já foi derramado. Ele vem sendo derramado diariamente. Amém, irmãos? Há 2000 anos atrás, naquele cenáculo, quando ele desceu como fogo, e aquelas pessoas começaram a orar em outras línguas, 120 homens que estavam ali, o Espírito Santo já veio. Ele não vai vir. Ah, meu Deus, eu estou esperando o Espírito. Ele já veio. Ele é uma realidade. Ele está presente aqui, agora. Esse é o trabalho do Pai. É deixar claro para o filho. Uma vez eu li um livro chamado Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Muito bom. E esse livro é tão interessante que numa das páginas eu vivi isso na minha casa. Vivi isso na minha casa. Depois eu até me lembrei do livro. Disse, isso aqui eu vivo em casa. Quando a gente começou a fazer as pequenas viagens aqui, a gente viajava de Praiana, de Catarinense, de Reques. Pegava aqui, pregava nos interiores aqui, né? Pegava a Rainha. Ela não é viagem internacional, para Taió, para Gaspar. Meu Deus, pregar em Gaspar. A primeira viagem que eu fui, eu corri na casa do Lapa. Eu estava ali na igreja da irmã Vanira. Quem lembra da irmã Vanira? Irmão, hoje eu vim rasgar o coração. Não vim pregar o evangelho, não. Vim falar de Pai. Amém? Estava na igreja da irmã Vanira. Aí tinha um pregador ali. Ele diz assim, e eu olhava aquilo, ele com a bolsinha, terninho. Eu digo, meu Deus, isso aí é meu ministério, Jesus. E aí ele diz assim, ele pregava e eu ficava sentado na frente assim. Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa pregar o evangelho. Eu vou ser isso, Jesus. Eu vou pregar o evangelho. Aí ele olhou para mim e disse, e aí, Luiz, como é que tá? Eu disse, tudo bem. Eu estou indo agora fazer uma conferência em Gaspar. Gaspar, Taió, Salete. Eu digo, meu Deus, é tudo que eu desejo na vida. É a minha vida. Aí ele disse assim, só precisa arrumar um dinheirinho, porque assim, a passagem do ônibus eu tenho que comprar. Aí, né, amigo é coisa para se guardar, né? Aí eu corri na casa do Lapa, aproveitei que a irmã Vanira tinha igreja bem na rua do Lapa. Aí eu disse, Lapa, eu fui convidado, o Lapa me deu R$50. Ele me deu 50, lembra disso, Lapa? Nós congregávamos na Nova Jerusalém, o pastor Lapa me deu R$50 e eu fui. Menino, pensa no negócio. Botei minha bolsinha, também tinha uma malinha assim. Eu não tinha um terninho, mas eu botei minha malinha. E aí fui. No primeiro culto aqui em Gaspar, pegamos o ônibus aqui de manhã. Não, pegamos o ônibus aqui à tarde, dormimos em Gaspar para pregar. Pregamos à noite e no outro dia de manhã. Irmão, chegamos em Gaspar ali assim, a igreja lotada, tinha umas 35 pessoas. Assim, gente saindo pela janela. Loucura. E eu lá. E aí o irmão que me levou, né? Ele judiou um pouquinho de mim, sabe? Ele disse, pega a minha bolsa agora. Eu digo, pego. E pegava a bolsa para ele. Faz isso, faz aquilo. E eu fazia tudo. Pega água lá para mim. Pego tudo.
pego tudo que você quiser. Deixa eu dar uma pregadinha, só deixa eu dar uma pregadinha. E aí eu preguei. 8 pessoas aceitaram Jesus, 3 caiu endemoniado. Sim, e 2 foi batizado com o Espírito Santo. Eu liguei para casa na hora. Peguei a ficha telefônica, fui no orelhão. Liguei para o pastor João Rosa e para o Lapa. Tu não acredita? Não, vocês não acreditam o que está acontecendo aqui. Aí eu já dei uma aumentadinha. Era 8, eu já disse que era 18. Mas foi só uma aumentadinha leve. Porque tem o evangelista e tem o evangelástico, né? Eu disse, umas 18 pessoas. E o Espírito Santo se fala a verdade. Não, não foi 18, foi 8. E eu fui dormir. Aquela noite, irmão, a gente dormiu, foi dormir em Blumenau. E aí chegou em Blumenau, na casa lá. E aí a irmã deu um colchão pra gente. Eu peguei um colchão, desci no porão assim. De madrugada deu uma chuva, começou a entrar água debaixo da porta. Blumenau, você sabe, né, irmão? E aí começou a molhar aquele colchão. E eu não dormi aquela noite. Eu fiquei trocando o colchão de canto em canto, molhava tudo. Mas eu estava apavorado. Eu queria pregar. Pregamos em Blumenau aquela noite. Tinha um pouco mais de pessoas, tinha 39, 40. Uma loucura. Depois nós fomos para Taió. Aí Taió era uma conferência muito grande. Tinha 90, 100 pessoas. Só que nós chegamos lá, o pastor que me levou, o pregador que me levou, foi dormir. E eu fiquei na casa do pastor conversando com ele à tarde. E eu conversei tanto, eu estava pilhado, porque eu só orava e jejuava. E aí chegou de noite assim na igreja, o pregador veio pregar e ele disse assim: ô irmão, vamos deixar esse moço pregar hoje, que era eu? Ele olhou para mim e disse: ele? Mexe com quem está quieto, irmão. Eu preguei, irmão, aquele dia eu nunca me esqueci, lá em Taió, na igreja Santas Missões. Eu preguei sobre Pedro. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Aquele culto não acabava mais, gente gritando. Aquele irmão veio de volta de olhos comigo, sem falar comigo, de raiva. E aí o pastor lá deu uma oferta para mim, deu uma para ele. E ele disse: poxa, eu precisava pregar hoje, que eu precisava dessa oferta. Eu peguei meu envelope e dei todinho para ele. Pode pegar para você, eu não quero oferta não. Eu quero é pregar. O que nós estamos fazendo hoje não vai parar em nós. O que começou lá em Taió, Gaspar, Salete, em Blumenau, em Luiz Alves. O que começou lá no Monte Ararate, lá nos Macacos, lá em Camboriú. O que começou lá no Rio Pequeno, em Camboriú, no Brasil para Cristo. O que começou na irmã Vanira, na irmã Jacira, nas casas de oração, na irmã Maria de Jesus. O que começou nesses lugares não vai parar aqui. Vai dar continuidade àquelas crianças que vocês ouviram sentadas ali. Daqui a pouco é elas que vão estar aqui com o microfone na mão. E nós vamos estar sentados aqui ouvindo. Amém? Esperando alguém levar a gente no carro depois. Porque a obra de Deus é assim, ela não para numa geração. Agora Deus conta com os pais para isso, amém, querido? A decisão dos pais, elas vão afetar para sempre os seus filhos. Tem um pai que tomou a decisão errada e ele comprometeu toda a sua família. Abra comigo Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Eu não vou ler tudo porque o texto é grande. E eu ainda talvez tenha mais 1 ou 2 textos para ler. Mas Josué capítulo 7 conta a história de Acã. Acã foi aquele homem que escondeu coisas da Babilônia, de Jericó. Ele escondeu debaixo da sua capa. Quando eles chegaram em Jericó, a cidade era grande. Eles venceram Jericó. Depois de Jericó tinha outra cidade chamada Ai. A cidade era pequena, mas em Ai eles perderam, eles não venceram. Por quê?
porque havia coisa imunda no seu meio. E é tão interessante que no capítulo 8, no capítulo 7, o versículo 8 do capítulo 7, perdão, Josué vai consultar o Senhor e pergunta: Senhor, por que a gente perdeu ali em Ai? E o Senhor diz: porque há coisas consagradas em vosso meio. E o Senhor sabia que foi Acã que fez isso, só que o Senhor não é cagueta. Deus poderia ter apontado o dedo e ter dito: foi Acã que pegou coisas que eu disse para não pegar. Interessante, fato interessante, é bom se falar disso. A lei da guerra dizia que eles poderiam, quando eles vencessem a guerra, eles poderiam pegar o despojo da guerra e trazer para o acampamento. Só que quando chegou em Jericó, Deus falou para eles: em Jericó vocês não peguem nada. Interessante, porque a própria Bíblia dizia que a lei da guerra, você poderia trazer o despojo para o seu acampamento. Mas em Jericó Deus disse: de Jericó é o contrário, vocês não peguem nada. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida. E a primeira cidade da terra prometida, ou seja, eles entraram na terra, a primeira cidade que eles iam conquistar era Jericó. E o primeiro já tem dono. Você não pode pegar nada do primeiro, porque o primeiro é do Senhor. Por isso que quando você dizima, oferta, você consagra a primícia, você consagra o primeiro. Quando você consagra o primeiro, você santifica todo o resto. Quando você trata prioridades como prioridades, as prioridades protegem você no resto. Então Jericó, ele disse: não pegue nada de Jericó. Só que teve um homem chamado Acã que pegou. E aí eles foram guerrear em outra cidade e perderam a batalha. Aí Josué, general do exército, foi perguntar a Deus: por que a gente perdeu? Se a gente, na cidade maior, a gente ganhou, e agora a gente perdeu, por quê? E Deus disse: porque há coisas consagradas em vosso meio. Agora Deus sabia quem tinha feito isso, era um homem só. Deus poderia ter apontado o dedo e ter dito: foi ele. Mas Deus não. Deus disse assim para Josué: faz um sorteio. Aí agora eu quero que você leia o versículo comigo. Capítulo 7 de Josué, e o versículo 14 diz assim: amanhã vos chegareis segundo as vossas tribos, a tribo que o Senhor tomar chegará à família, a família que o Senhor tomar chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar chegará por homem. Deus disse para Josué: faz um sorteio para descobrir quem é o cara que pegou o que não podia. Por que Deus não falou logo? Foi aquele ali, ó. Porque Deus sempre dá uma oportunidade para a gente reconhecer o mal que fez. Deus não aponta seus erros, Ele espera que você os reconheça. Então Ele disse: faz um sorteio. Ele deu 4 chances. Ele disse assim: ó, primeiro vocês sorteiam a tribo. A tribo que cair, você sorteia a família. A família que cair, você sorteia a casa. A casa que cair, você sorteia o homem. Deus foi dando oportunidades para Acã se consertar. Mas cada sorteio que ia chegando perto de Acã, Acã ia e escondia mais. Acã ia e escondia mais. Ei, Deus não está apontando para você e dizendo: você fez tudo errado e agora a sua família se perdeu. Não, não é isso o propósito aqui nessa noite. O propósito aqui nessa noite é Deus dizer para você: reconheça, e eu posso recomeçar tudo de novo na sua vida e fazer o melhor de Deus para você. Esse é o trabalho, reconhecer. Evangelho é para isso, não é para me condenar, é para me reconhecer. Amém? O evangelho é para que haja conserto. Por isso que um evangelho raso não traz conserto. Queremos construir coisas em fundamentos errados. Nós não podemos comprometer os fundamentos. E foi fazendo sorteio e foi chegando perto, até que chegou, olha aqui, versículo 18: fazendo-se chegar à casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele, declara-me agora o que tu fizeste, não nos oculte. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz:
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso dos 50 siclos, cobicei-os, tomei-os. Então estão escondidos na terra no meio da minha tenda. A prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e realmente estava tudo escondido na tenda, a prata debaixo da capa. Olha o que aconteceu. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e se puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, olha, pegaram o cara que fez isso, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram no vale de Acor. Disse Josué: porque nos perturbaste, hoje o Senhor te perturbará. Então todo o povo de Israel os apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-no no fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar Vale de Acor até o dia de hoje. A decisão de um homem extirpou toda a sua geração da terra. A decisão de um homem, porque o pai fez uma escolha errada. Imagina, Deus deu 4 oportunidades para ele. É como se ele tivesse dito: fui eu, certamente não aconteceria nada. Se ele tivesse dito: eu errei, eu fiz isso, eu pequei, certamente não aconteceria nada. Deus foi dando oportunidades para ele consertar, pai. De repente não teve mais jeito, ele foi descoberto. Então o Senhor disse: traga ele, traga seus animais, traga seus filhos, suas filhas, pega suas tendas, pega tudo que é dele, põe aqui no meio e apedrejem e queimem. E a gente olha uma situação dessa, a gente pensa: meu Deus, que Deus mau. Não, Deus não é mau. Deus dá sempre oportunidade para a gente consertar. A escolha de um homem colocou toda a sua família em risco. Por isso, pai, você é o sacerdote da casa. As suas decisões, elas vão afetar seus filhos para sempre. Os seus negócios, você que faz negócios fora da sua casa, às vezes você faz negócio, enrola todo mundo, conta história para todo mundo, não paga suas contas. Você não sabe, mas você está afetando seus filhos. Você está afetando as suas gerações posteriores. Toda vez que você vai lá fora e você mente para fazer um negócio, você é o pai, você é o sacerdócio. Essa é a hora que você deveria dizer amém. Todas as decisões que você tem, todo o engano que você produz, toda mentira que você produz, toda imoralidade que você produz, não pense, pai, se você é pornográfico, não pense que seus filhos estão livres disso quando eles crescerem. Se você é imoral, não pense que seus filhos vão ser livres disso quando eles crescerem. Você está afetando a sua casa. Eu vim aqui dizer para você hoje, pai, o meu recado hoje é para os pais, porque eu também sou pai. As minhas decisões hoje não são mais por mim. As decisões minhas e da Iraci são por nossos filhos, são pelas nossas netas. A nossa aliança está no Senhor para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, porque nos amamos e amamos tudo que o Senhor colocou debaixo desse guarda-chuva. Sim. Pais, um pai posicionado, ele vai tocar toda a sua casa. Todas as decisões, pai, que você tomar fora do seu ambiente, você afeta seus filhos. Por isso, um conselho de amigo: se alguma coisa aconteceu aqui fora, vai chegar um tempo que você vai ter que sentar com seus filhos e conversar com eles sobre isso. Como assim?
você precisa guardar a sua casa. Acã, ele escondeu. Talvez a sua esposa nem sabia disso. Imagina quando as crianças vinham na mão da mãe, e a mãe dizia assim: vamos para lá, filho. Por quê? Não sei, estão chamando a gente. Toda a família foi apedrejada por causa da escolha do pai, da ganância do pai. Então o pai quer saber: seu dia não é só hoje, seu dia é todos os dias, porque todos os dias você vai afetar para sempre o seu destino. Amém? Não ponha vírgula, pai, aonde Deus colocou um ponto final. Não ponha vírgula aonde Deus disse: basta, resolva agora esse problema. Trabalhe nele agora, não espere mais. Abra comigo Gênesis capítulo 18. Eu percebi que esse texto ficou meio tenso. Vamos mudar de texto, vamos alegrar um pouco. Mas a palavra de Deus, ela sempre ofende a mente para revelar o coração. A palavra de Deus, ela sempre traz diretivas corretas para a gente. Amém, irmãos? Sabe o que Deus não suporta? É um coração que se arrepende. Um homem arrependido. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que produziu, o que você fez. Todos nós aqui pecamos e erramos diariamente. Mas um coração quebrantado e um espírito contrito não desprezará o Senhor. Hoje é um bom dia para os pais dizerem: Senhor, me refaz, me abençoa, Senhor, me guarda. Eu poderia vir aqui e pregar sobre a bênção que Deus vai dar aos pais, a riqueza que Deus vai dar aos pais, mas o Senhor não vai construir em altares danificados. O Senhor não vai construir nada em altares comprometidos. Por isso, antes de Deus construir algo, Ele vai restaurar a gente como sacerdotes, amém? Como sacerdotes do lar, como pais de família, para que aquelas crianças ali, aquilo que nós ouvimos dela, porque elas estavam falando de nós que congregamos aqui, nós que sentamos nessas cadeiras todas as semanas, é delas. Eles estavam falando da gente. Então quem precisa com conserto é a gente. Não adianta você dizer: vai ler a Bíblia para o seu filho, leia com ele. Não adianta dizer para o seu filho: vá para a igreja. Não, quem tem que ir é você. Você é a estaca firme, a corda esticada, é a lona estendida. Você é a cobertura. Aleluia, você é o sacerdócio. Amém, irmãos? Olha o que diz Gênesis capítulo 18. Quando Deus fala com Abraão, versículo 17 do capítulo 18, diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique justiça e juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor está dizendo o seguinte: eu não posso ocultar de Abraão. Um homem posicionado, irmãos, ele vai ter revelações de como cuidar da sua casa. Um homem posicionado, ele vai ter revelações de como dirigir os negócios, de como dirigir as famílias, os seus filhos. Ei, quando um neto ficar doente, antes de ir ao médico, ele vai ligar para o pai. Amém? Porque o pai é esse guarda-chuva que está tudo embaixo. O pai é esse que dá destino. Qualquer um pode dar conselho, mas um pai dá destino. Está além dos conselhos. Eu escolhi Abraão para que ordene seus filhos e a sua casa, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Deus estava dizendo o seguinte: como? Se eu vou destruir Sodoma e Gomorra, como é que eu vou ocultar isso de Abraão, visto que eu escolhi ele para que ele ordene os seus filhos e a sua casa? Homens que não trabalham só para a sua geração, que não estão trabalhando só para esses dias, ele está apontando para um lugar. Ei, escute, não tem a ver só com você, tem a ver com os filhos que você gerou, tem a ver com os discípulos que você tem, que sentam com você num grupo de convívio, que sentam com você num curso, que sentam com você para te ouvir. Por isso as suas decisões não podem ser só ao seu redor. As nossas ambições não são elas que nos definem.
Mas assim como eu falei de Acã, deixa eu falar de um homem também, que as decisões dele abençoou toda a sua casa. Jacó. Abra comigo Gênesis 32. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vocês estão tão quietos. Comeram muita maionese hoje, né? Não foi? Muita maionese. Gênesis 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as mulheres, as suas servas, seus 11 filhos. O menino queria 8 ali, esse aqui tem 11. Está na visão, menino. E passou o val de Jaboque, tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou Jacó: diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem aqui fez diferente de Acã. Jacó tinha um problema para resolver com seu irmão, com a sua família. Esse homem aqui era um anjo. Jacó pegou a sua família, fez todo mundo passar e ele ficou só. Ele disse o seguinte: esse problema é meu, eu vou resolver. Eu vou resolver. Talvez você vai precisar fazer isso, pai. Construir um altar de adoração na sua casa, para você e Deus se relacionarem. Irmãos, um homem reposicionado na sua casa como um sacerdote, irmãos, vai acontecer Salmo 128 na vida dele. Sua esposa será como uma videira frutífera, seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. O homem que teme a Deus, a sua casa será abençoada, sua família será abençoada. Até as árvores que planta no jardim nascem, até os vasos de flor dentro de casa dá flor fora de época. Quem já experimentou isso, irmão? Aleluia! Por quê? Porque a sua casa passa a ser abençoada. Um pai posicionado, ele representa Deus daquela casa. Um pai posicionado, ele representa cobertura, representa destino, representa sacerdócio. Ele tem sempre uma palavra de acalmar a todos. Tem sempre uma palavra para fazer todo mundo guerrear. Tem sempre uma palavra de ânimo, de ativação, de destravamento. Por isso uma casa pode estar bagunçada quando um pai se posiciona e diz: olha, assim nós vamos orar e Deus vai fazer. Pronto, ele traz paz. Eu quero orar para que os homens dessa geração se posicionem, que os pais dessa geração se posicionem. Toma os seus lugares, amém? Amém, irmãos? Jacó fez passar tudo e ele lutou com o anjo. Interessante que Jacó significa enganador, mas Israel é o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. E quando ele volta, sua família está intacta. Por quê? Porque ele passou aquele tempo lutando com o anjo do Senhor e disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Irmãos, uma casa desordenada. Deixa eu falar uma coisa para os homens aqui. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. Bem alto. Agora, quantos homens? Levanta a mão. Homem fanático. Você vai ver sempre mais mulheres do que homens na igreja. Por quê, pastor? Você faz um culto de mulheres, um congresso de mulheres, vem 500 mulheres. Você faz de homem, vem 100. Por que você vai ver sempre mais mulheres do que homens?
Porque a luta na vida do homem é muito maior. É, pastor? É. Como assim? Porque o diabo sabe que um homem reposicionado na sua casa, acabou, irmão. Então o diabo sabe, ele trabalha muito para que os homens não se convertam. Porque um homem convertido, meu amado, ele abençoa seus filhos. A palavra dele vira sentença dentro de casa. As coisas que ele toca, irmãos, sim. Por isso a luta para que os homens não se convertam é grande. Você vai ver muito mais mulheres chorando para que os maridos se convertam do que homens chorando para que a mulher se converta. A Bíblia não diz que foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem foi remido o pecado. A luta sobre a vida do homem é muito maior. Por quê? Porque ele é o guarda-chuva, ele é essa cobertura. Irmão, se ele está posicionado, já era. Quando um homem toma o cajado, toma a vara e diz: isso aqui agora eu vou reinar aqui. Reinar? É reinar. Agora, para um homem ser rei, ele tem que tratar no mínimo a sua esposa como rainha. Irmãos, deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher. Deus não dá uma esposa para um homem, Ele dá uma mulher. Quem faz dela é uma esposa, é o marido. Deus não dá um esposo para a mulher, Ele dá um homem. É ela que vai fazer dele um esposo. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa, e a tola destrói. Eu sempre achei que eram duas mulheres, uma sábia e uma tola. Não, mas as duas estão numa só. É o marido que decide com quem vai viver. Se ele vai viver com a tola ou se ele vai viver com a sábia. Se ele vai ajudar a sua esposa a desenvolver o que ela tem, o que ela carrega. Se ele vai tratá-la com honra, com dignidade, com respeito. Esses dias alguém me falou assim: pastor, eu vou imitá-lo. Se tiver aqui, me perdoe. Digo: que foi? A minha mulher não me procura. Eu digo: não procura? Vocês moram separados? Não, pastor, procura. Procura sim, de procurar. Eu digo: mas não é trabalho dela, é trabalho é seu. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, respeitai o vosso marido. O trabalho de amar é seu, cabeção. É eu. Ele fez assim, ó. É eu que tenho que procurar. Eu digo: é. Por isso você tem que ser homem fanático. Porque quando a mulher chega a procurar, mas isso é para um culto de casais. Nós estamos falando com os pais. Vamos respeitar a unção daqui, irmão. É com os pais que nós estamos falando. Um pai posicionado, querido, a sua casa exala amor. Amém? Amém? Para a gente ir embora, o último texto, Números capítulo 2. Quase que eu disse: você quer que ela procura, se esconde. Se esconde, cabeção. Né? Se esconde. Aí ela vai procurando e diz: está quente. Estou imaginando aqui na minha.
na minha imaginação santificada. Ai, meu Pai, nos guarda. Aleluia. Números capítulo 2 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Judá. E aí vai. E aí ele começa a dar diretivas. Versículo 8. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 57.400. Eu não vou ler mais, senão vai dar. Você vai ver. O que ele está dizendo? Quando eles iam para a guerra, a Bíblia chama o Senhor do Senhor dos exércitos, não é? De onde é que Deus tirou os seus exércitos? Se eles eram escravos no Egito. Deus levou eles tudo para um quartel-general e fez deles soldados? Não, Deus tirou o exército de dentro de lares. O exército saiu de dentro de lares. Então, pai, a sua família pode se tornar um exército. Como é que eles faziam? Eles iam para a guerra. O pai da família, o pai da casa, levava uma bandeira, uma insígnia. E é tão interessante que uma bandeira sinaliza uma pátria. E a palavra pátria vem da palavra pai. A palavra pátria vem da palavra pai. Quando eles iam para a guerra, o pai levava a bandeira. Então os filhos ficavam tudo ao redor. Cada família tinha uma bandeira. Cada casa tinha uma bandeira. Quando eles entravam na guerra, então se espalhava, era guerra. Quando o pai via que o negócio estava desorganizado, o pai subia numa pedra, pegava a bandeira e erguia a bandeira. Então os filhos viam a bandeira erguida do pai, todos se reagrupavam ao redor da bandeira, se reformavam, se formavam novamente e iam à batalha de novo. Você faz ideia de quando o pai não levantava a bandeira? Então, se o pai levantar a bandeira em casa, os filhos vão se realinhar. Não cobre coisa dos filhos que é você que tem que fazer. Mas meus filhos já casaram, mas você quer que se realinhem. Continue com a bandeira levantada. Amém, irmãos? Eu quero que quando olharem para minha família, vejam nela o modelo celestial estabelecido. Levanta sua mão, pai, e diga: minha família é um exército. Não é mais escravo. Você não é mais um escravo tentando não voltar mais para o Egito. Você é um exército tentando pegar, conquistar o que o Senhor disse que é seu. Quando eles entraram na terra prometida, tinha os jebuseus, os heteus, os fariseus, os filisteus. O Senhor disse: a terra é de vocês, tomem, peguem, é de vocês. Por isso os pais são tão importantes nesse modelo. Só um homem de paz pode levar sua família para a guerra. Só um homem de paz pode treinar a sua família para se tornar um exército. Não ensine seus filhos a vir para a igreja pedir bênção para Deus. Ensine eles a adorarem e a amarem o Senhor. Ensine que nós estamos numa guerra espiritual. Estamos em guerras de altares, irmãos. Amém. O diabo toma todo o espaço vazio. Todo o espaço que não ocupamos, o diabo toma. Se os pais não entrarem nas escolas para falar de educação, não, o seu filho não tem que aprender na escola, ele tem que aprender em casa. Quando ele chega na escola, ele tem que ser diretivo lá. Ele é o menino ou a menina que dá diretivas naquele lugar. Por quê? Porque em casa ele tem uma escola, em casa ele tem um exército. Quem esmaga a cabeça da serpente é o Deus da paz, amém? Qual é a visão de Deus para a nossa família? Nós lemos o texto aqui. O que é que você mais viu nesse texto?
a palavra filhos, a palavra exército, a palavra casas e a palavra paz. São as palavras mais ditas aqui, porque foi das casas, dos lares que Deus tirou o seu exército. Foi dali que Deus tirou os seus príncipes. Foi dali que Deus tirou os seus generais. Foi dali que Deus tirou os seus exércitos. Salmo 127 diz que flechas da mão do valente são os filhos. E no Egito, Israel tinha exército? Não, eles eram escravos. Foi preciso 40 anos no deserto para torná-los exército. E Deus faz essa transição, querido. Quando você serve a Jesus, quando um pai se converte, o trabalho dele é formar aquela família um exército. Estamos numa guerra, amém? Quando você está debaixo do sistema de Faraó, você não consegue ser um exército. Por isso o Faraó disse: adore aqui mesmo. Deus disse: não, diga para ele que deixa meu povo ir, porque debaixo da mão de Faraó nenhuma família é um exército. Debaixo da mão de Faraó somos todos escravos. Mas quando saíram, eles tiveram que se tornar um exército. Agora, como transformar a mentalidade de casa em exército? Se tem um pai com a bandeira estendida, realinhando sua casa, realinhando seus filhos. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, pai. E é muito bom que esse culto fale na sua mente. É muito bom que essa palavra mexa você por dentro. Porque você e eu precisamos nos reposicionar como homens. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? As irmãs hoje ouviram de graça, porque hoje a conversa foi com os homens. Conversa desse culto hoje é para os homens. Se posicione, homens. Um homem posicionado, reposicionado, se torna um general dentro da sua casa. Não um general com autoritarismo, mas com autoridade. Amém? Você tem autoridade sim para expulsar doenças dos seus filhos. Você tem autoridade. Foi esse recado que eu dou aos pais aqui. Expulse. Você é o sacerdote, se eu te repreendo, você não tem autoridade para entrar na minha casa. Porque se o ladrão vem e a casa estiver vazia, então ele vem e toma a casa, mas se a casa não está vazia, ele não pode permanecer nela. Amém? Não pode. Então tome a sua casa, querido, leva ela para o altar. Você é o pai, levante a sua bandeira, realinhe seus filhos, realinhe a sua casa, trabalhe em prol deles. Sim, trabalhe em prol da sua casa, e você vai se tornar um grande exército. Amém? Levantar a bandeira não é trabalho da mãe, é trabalho do pai. Amém, querido? Fica de pé comigo, pais. Eu queria orar só para os pais hoje aqui na frente. Todo pai, sai do seu lugar, vem aqui na frente, irmão. Hoje nós vamos perder essa mentalidade de estar debaixo do sistema de Faraó. Eu quero orar pelos pais aqui. Aleluia. Vamos transformar essa mentalidade de casas escravas em exércitos de governo, de casas escravas do pecado em exércitos de governo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém? De casas escravas em exércitos de governo. Uma família precisa que você levante sua bandeira, pai. Amém? Um pai representa o pai. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele. Eu não quero que nenhuma guerra, por isso eu não posso entrar numa guerra sozinho. Eu não quero que nenhuma guerra me deixe fora da minha casa.
Meus filhos vão seguir essa bandeira, em nome de Jesus. Se alguém na sua casa está perdido, se você tem um filho que está perdido, se o seu casamento está perdido, se as suas finanças estão perdidas, você não acha rumo, você não acha como consertar isso, levanta a bandeira aí, querido. Pega essa bandeira, essa insígnia que Deus te deu. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho consciência que quando eu saio para ministrar, não tem a ver só comigo, tem a ver com a minha casa. E eu vou ser franco para você: todo lugar no Brasil ou no mundo que eu chego, a primeira coisa que eu faço antes de pegar a palavra é dizer: estendo a mão e abençoe eu, abençoe a Iraci, que ficou em casa, abençoe a Pâmela, que está lá na Europa, a Bruna, o Samuel, o Anderson, abençoe os meus genros, abençoe as minhas netas, abençoe os nossos pastores. Todo lugar, Reuel é prova disso. Todo lugar que eu chego, antes de começar a pregar, eu digo: estenda a mão e me abençoe. Abençoe a minha casa que me guarda. Por favor, não vá para uma guerra sozinho. Não vá. Deus quer tirar da sua casa exércitos. Amém? Vai tirar exércitos da sua casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado nas portas da cidade. Ou seja, não será envergonhado nos tribunais, porque nas portas da cidade eram os tribunais. Amém? Os filhos sempre falam dos pais. A geração posterior, um dia, a tendência é seus filhos um dia estar enterrando você. E oxalá que seja assim, que a gente não tenha que enterrar nossos filhos, porque esse não é o ciclo de Deus. O ciclo de Deus é os seus filhos enterrarem você, que eles contem as suas histórias no velório, que eles leiam o que você escreveu, que eles se lembrem de você como alguém que levantou a bandeira e deu destino. Amém? Você será conhecido na terra por duas coisas: pelos problemas que você causou ou pelos problemas que você solucionou. E a minha oração é que seja pelos problemas que você solucionou, Pai. Amém? Levante sua mão comigo, Pai. Eu quero declarar sobre a sua vida, querida. Amém? Um reposicionamento de autoridade. Um reposicionamento de autoridade sobre a sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que essa pátria lá na sua cidade, na sua casa, no seu lar, no seu lar, seja aquecida pelo seu amor. Amém? Declaro sobre a sua vida, Pai. Declaro sobre a sua vida, Pai. Amém? Toque seus filhos. Fique com a mão levantada, olhe para mim. Tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Deus disse: haja e ouve. Mas o homem Deus não criou pela palavra. Ele disse: façamos. Porque no homem Deus tocou, Deus formou, para deixar claro uma coisa para o homem: a minha relação com você é de toque, de afeto. Então, homem, não dirija a sua casa só com palavras, dirija com toque. Seja afetivo, seja amoroso, seja carinhoso. Amém? Se você é um homem que quando chega em casa até o cachorro corre para debaixo da mesa com medo, me perdoe. Isso não é autoridade. Se você é aquele homem que quando chega em casa todo mundo sai da sala com medo, ai, chegou, ou todo mundo corre para a porta para receber, o que você provoca quando você chega? Porque é exatamente assim que você está vivendo, é exatamente assim que as pessoas estão vendo você, com uma autoridade ou com medo. Sim. A minha oração é que Deus tome o coração, tome o nosso coração e dirija a sua casa com afeto. Que sejamos homens de toques,
Eu toda vez que cumprimento um homem, irmão, que ele chega perto de mim, eu abraço e beijo. O diabo roubou isso da gente. Você não vai deixar de ser homem porque beijou outro homem, porque abraçou outro homem. Seja um homem de afeto, seja um homem de toque. Toque seus filhos, deixe eles sentir as suas mãos. Toque os seus filhos. Toque, forme-os homens. Brinque com eles. Não seja alguém durão que eles têm medo de chegar, de falar alguma coisa, porque nunca sabe como vai ser a sua reação. Você trata tão bem as pessoas lá fora, quando está negociando, quando está vendendo, comprando ou cobrando. Mas quando chega em casa, as pessoas que estão mais perto de você, que mais precisam do seu calor, sofrem com o seu desprezo. Hoje Deus quer nos ensinar princípios. Amém? Seja um homem de toque. Faça o que Deus fez com você. Forme com calor, forme com amor, forme com toque. Amém? Eu queria que as mamães, as mulheres ficassem de pé agora, e as pessoas que não são pais também, estendesse a mão sobre esses pais aqui e os abençoasse. Você que é um pai que está me assistindo pela internet, seja um homem de toque. Eu declaro sobre o Brasil uma geração de toque, uma geração de toque, uma geração de afeto, uma geração de homens, machos, amém? Machos que vão produzir sementes segundo a sua espécie, homens fanáticos por ser homens, homens decididos por ser homens, homens que vão conduzir a sua casa, homens que não vão oprimir sua esposa quando as coisas estão erradas, homens que não vão cobrar da esposa um problema que é deles, homens que vão assumir a bronca, vão bater no peito e vão dizer: isso é problema meu, foi eu que fiz errado, me perdoe. Homens que vão chorar, porque Deus só usa homens chorão. Homens quebrantados. Sim, eu declaro isso em nome de Jesus sobre a nossa geração. Que o Brasil seja um país de homens. Homens. Que o Brasil seja um país cheio de homens decididos a serem homens, mas que vão chorar, vão amar, vão tocar, vão ser afetivos. Quando a música estiver sensível, vão chorar porque ouviram a música sensível. Ah, esse homem é uma manteiga. Não tem problema, chora aí, homem, deixa Deus te usar. Não tenha medo de ser homem. Sim, você não é um Deus da sua casa, você é um homem. Deixa Deus te levantar. Que as pessoas tenham prazer, que os seus filhos tenham prazer em sentar como aquelas crianças que sentaram ali hoje e disseram: meu pai é o meu herói. Declaramos isso sobre os homens dessa geração, para que a glória de Jesus se manifeste sobre os homens desta geração, em nome de Jesus Cristo. E se de alguma coisa você praticou de errado, fez errado, pisou na bola, homem, peça perdão hoje. Diga: Senhor, salva os nossos filhos. Meus filhos não. Eu comi uva verde, mas não é o dente deles que vai ficar roxo. Eu fiz errado, mas não é eles que vão pagar por isso. Não, Senhor. Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000. E se hoje você se conserta com Deus, a misericórdia é até 1000 gerações. Sim, homem, está na sua voz a decisão de declarar para os seus filhos: meus filhos serão abençoados, serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Sim, nós declaramos isso sobre a sua vida, sobre a sua casa.
declaramos sobre o seu ministério, seja ele na boleia de um caminhão, seja ele no posto de gasolina, seja ele numa padaria, numa oficina, seja ele com bisturi na mão ou uma caneta, seja ele com uma Bíblia ou um microfone, seja ele onde for, seja homem lá, seja sacerdote lá, seja alguém decisivo lá, seja alguém que levante uma bandeira e realinhe uma geração, em nome de Jesus. Levanta sua mão e aplauda o Senhor por isso. Sim, sim, Senhor, aleluia, glória. Atrai o meu coração, aleluia. Sim. E talvez você diga hoje: pastor, eu não recebi do meu pai o que o Senhor está me pedindo para fazer. Isso é graça, é você dar uma coisa que você não recebeu. Graça é você reproduzir algo que só o coração de Deus pode te dar. Amém? Se tu, homem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.